Vamos lá começar mais um dia Quarentena com Deus, né? Todo mundo aqui hoje com a gente. A Nilza, Paz, deixa eu ver quantos mais. Acabamos de entrar. Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a dizer, estamos aí. Já vamos começar então. Esperar mais um pouco. Paz, Vanessa. Paz para todos que forem entrando. Nós já vamos começar a leitura de Marcos capítulo 7. Se alguém tem uma pergunta, estou aqui liberando nesses dias aqui de quarentena que todos nós estamos, né? Alguns comércios já começam a trabalhar mais, ter mais um movimento, mas pelo jeito ninguém sabe direito como é que vai continuar isso aí. Irmãos, ontem, né, o Brasil inteiro fez um momento de jejum e oração e agora o que nos resta nesse momento, de verdade, nesse momento, o que nos resta é jejuar e orar, tá? Jejuar e orar. Não tem outra explicativa, não tem outro tratamento. A gente não sabe até que ponto as notícias são verdadeiras ou mentirosas, o que está por trás, o que, né, está oculto por nós. Mas uma coisa é verdade, é uma doença, ela existe, ela é perigosa, para ainda mais para os mais idosos, para o grupo de risco, e a gente precisa tomar um cuidado aí, principalmente para essa turma que passou dos 60. A gente tem que fazer eles ficarem em casa, né? E um jeito bom de ficar em casa é aprendendo a palavra. Daniel, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo essa quarentena porque primeiro Deus me tocou para ajudar pessoas a aprender o Evangelho, e outra que é a minha obrigação como evangelista, no momento desse, levar o pão, né? Levar o pão do céu, levar a palavra, acalmar, a gente ler o Evangelho, ter uma fé em Cristo, é isso que importa, tá? Então é por isso que eu estou aí trabalhando firme para que o reino cresça. Amém? Deixa eu entrar aqui na tela para ver se alguém escreveu alguma coisa. A Sandra entrou, o Alan entrou, Paz, a Vanessa, aqui tem uma pessoa, né? Vai dando seu joinha aí, vai curtindo, tanto no Facebook como no YouTube. Eu sei que daqui a um tempinho, uns minutinhos, alguns entram a mais. E hoje acho que dá para ler todo o capítulo 7. A gente conseguiu fazer todo o capítulo 6 no sábado, dá para fazer no 7, né? Então hoje a gente já vai fazer o do 7. Eu gosto do YouTube porque no YouTube dá para você colocar na TV. A gente deixa um pouquinho a Rede Globo, os jornais, que eles vão falar a mesma coisa sempre, né, irmãos? Eu acho que a gente não precisa nem estar indo atrás da notícia. A notícia já está vindo atrás de nós, né? Então, eu acho que a gente precisa mais estar realmente se conectando com Deus. Vou dar umas dicas, o pastor Margarido sempre está passando um devocional. Amém, Vanessa. Tranquilo, Vanessa. Depois você pega a reprise, tá, no YouTube. Aliás, quem não consegue assistir, tem sempre a reprise depois do dia no YouTube. Aí vai ouvindo, né? A gente pode ir ouvindo. Eu gosto muito de ouvir coisas assim. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e vou ouvindo. E vou aprendendo ouvindo. Ouço bastante a palavra e a gente precisa ver isso. Tá legal? Então a gente já vai começar então agora. A partir desse momento, a Cleusa acabou de entrar. Que bom que está sendo uma bênção para ti, Vanessa. Também está sendo uma bênção para mim, né? Também está sendo uma bênção para mim. No Facebook eu tenho 2 pessoas, eu só não sei quem são, né? Que a pessoa até agora
né? Assim, que eu não sei, mas aqui eu consigo ver no chat ao vivo. Aliás, tem gente assistindo e não coloca nada no chat ao vivo, eu não sei quem está, mas tudo bem. Que bom que está sendo uma bênção, né? Isso é o que nós temos que fazer. Ontem o culto foi uma bênção, eu estou indo nos cultos, todos eles lá na igreja, para ficar transmitindo online. Deu até umas 2 quedinhas ontem, e só que a gente já conseguiu consertar lá e vocês têm um pouco de compreensão, né? O que nós estamos fazendo é fora do comum. A Fátima entrou o Alânio, glória a Deus. Então, turma, vamos lá, vamos começar. Nós já começamos um pouquinho mais tarde, porque eu tive uma correria para fazer hoje. Então, eu coloquei 15 minutinhos a mais para dar tempo de chegar aqui com calma, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a palavra. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Jesus e a tradição judaica, tá? Marcos 7. Isso também está em Mateus do 15, do 1 ao 20. Fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se à tradição, assim a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes de lavarem, e observam muitas tradições, tal como de lavar copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem de acordo à tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso aqui, gente, ó, essa passagem aqui é Isaías 29:13, tá? Essa passagem é de Isaías 29:13. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e tua mãe terá de ser executado. Isso está realmente nos livros da lei. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa tornar impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Ah lá, Jesus de novo dando uma lambada nos discípulos, né? Não perceberam que nada que entre no homem poderá torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ou seja, a comida, irmãos, não vai os tornar impuro. A tradição judaica já dizia que algumas coisas iam tornar impura, mas Jesus já está aqui já mostrando que vai ir direto para o estômago. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Está vendo? Ó, nesse exato momento, irmãos, Jesus está o quê? Purificando todos os alimentos. Isso nós vemos depois lá em Atos, quando, se eu não me engano, é Atos 7.
quando Pedro recebe uma visão de todos os animais puros e impuros vindo num lençol, e ele diz: eu não vou comer. O Senhor diz: come. Aí ele diz: eu não vou comer. E aí Jesus fala: o que eu purifiquei você não vai comer? Tudo está purificado. Ele falou: não, vou comer. Aí ele come, no sonho, né? Então era uma alusão que Deus estava purificando todas as coisas, né? A gente já não vive mais pela lei, a gente vive pela graça. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornem o homem impuro. Então, vamos parar aqui, depois nós vamos ver o restante, tá? Muito bem. Vamos aqui então começar a leitura. Primeiro, a gente tem que entender que não é errado, né? Eu quero que vocês entendam isso. Jesus estava ensinando os discípulos a serem porcos, né? Não. O que Jesus queria colocar aqui nessa passagem era que eles estavam muito mais preocupados com a casca do que com o conteúdo. Tá? Realmente, uma ordenança, se lavar antes de comer, é uma ordenança que Deus deu. Mas isso não pode virar uma mera tradição. Isso não pode sobrepujar, passar por cima de coisas que Deus se alegra mais, certo? Então a gente precisa entender o seguinte, que Deus, Ele não quer de nós uma religiosidade. Ele não quer que nós sejamos fariseus. Que eram os fariseus? Homens entendidos da lei, entendidos realmente, irmãos. Eles estudavam muito a lei. Eles eram muito cultos, tá? Só que era tudo para manter uma casca. Tem gente que estuda a palavra não para aplicá-la, mas sim para se achar melhor que os outros. Eu preciso saber mais para saber, para sair por cima dos outros, né? E faziam isso os fariseus, né? Para virar uns meros julgadores, tanto que eles ficam a todo momento julgando as coisas de Jesus. E eles dizem aqui, eles perguntam, né, no versículo 5, então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele está aqui usando Isaías, que foi, como a gente já está vendo, há várias aulas, como o grande profeta messiânico. E Isaías fala isso no capítulo, deixa eu só recordar aqui, se eu não me engano, em 29:13. Isaías 29:13, ele diz essa passagem, né? O seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Em vão me adoram é porque a adoração deles é uma adoração vazia, uma adoração nula, uma adoração da boca para fora. E Deus conhece a adoração da boca para fora, viu, irmãos? Deus, ele conhece quando a gente só está lá no culto, às vezes de corpo presente, né? E às vezes a gente está olhando o que está acontecendo porque a gente está virando julgador de culto, né? E Deus, ele diz que isso é abominável para ele, né? Ele chama essas pessoas de hipócritas, porque na verdade eles estão lavando as mãos, eles estão seguindo o ritual que realmente tem na palavra, não para cumprir a vontade de Deus, mas para se achar melhor que os outros, né? Para se achar a ponto de julgamento, de ser julgado, ok? E ele diz assim no versículo 7: em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Ou seja,
não tem o menor peso de adoração que eles fazem. É puramente tradição. Tem pessoas que falam que tem que seguir a tradição, né? Não, a gente tem que seguir Deus. A gente não tem que seguir tradição. Amém? Aí ele disse: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Aí ele vai dizer aqui uma coisa muito séria, irmãos. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar teu pai e tua mãe será executado. Aí Jesus ele vai começar a falar aqui que as pessoas, elas para não cumprirem a vontade de Deus, eles começam a distorcer a palavra, começam a distorcer os mandamentos, e vamos ler nos versículos seguintes. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Ou seja, ele está falando isso, irmãos, para os sacerdotes, tá? Ele está falando isso porque os sacerdotes falam: eu aqui sou uma oferta dedicada a Deus. Então, uma oferta dedicada a Deus está acima de uma oferta dedicada ao pai e à mãe. Está correto. Porém, eles fazem isso não de coração limpo, mas eles fazem isso para não ter que dar satisfação ao pai e à mãe. Ou seja, eles fazem isso de caso pensado e não de coração puro. Tá? E Deus abomina isso, porque eles não ajudam o pai e a mãe dizendo que eles são ofertas de Deus. As ofertas que eles fazem são ofertas dedicadas a Deus. Então eles estão ignorando o pai e a mãe. Então eles estão usando de uma parte da lei, distorcendo a lei, tá? Eles distorciam a lei para não ter que fazer o que era certo, né? Eles tinham que ter a oferta a Deus e a oferta aos pais. Eles tinham que amparar os pais, mas eles não faziam isso. O que é isso? A hipocrisia. Eles chegavam para o pai e falavam assim: ó, pai, não vou fazer uma oferta para você, porque eu vou, na verdade, toda a minha oferta para Deus. E isso estava errado e Jesus veio corrigindo. Tanto que no versículo 13 falam: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês transmitiram e fazem muitas coisas como estas. Ou seja, eles distorcem a palavra. Alguma coisa parecida com alguns líderes de hoje em dia? Não, né? Não está muito diferente, não. Muitos distorcem a palavra para o seu bel prazer. E Deus abomina isso, ok? Deus abomina isso. Aí Jesus chamou novamente a multidão e disse... Aí, essa parte já está até mais fácil. Porque ele diz assim: não há nada que vindo fora do homem, se ele comer, isso vai o tornar impuro. Tá? Então ele está purificando aqui todos os alimentos. Então não tem nada. A partir desse momento, Jesus, já como uma nova aliança que vai ser completada na cruz do Calvário, já deixou bem claro, né, que não ia ter problema nenhum. Ok? Aí ele diz assim: o que vai realmente contaminar é o que sai do homem. É o que sai da boca do homem. Aliás, o que sai do corpo do homem, da boca do homem, dos instintos do homem, o pensamento dele, é na verdade o que vai te deixar impuro, é o seu pensamento e a aplicação desse pensamento. Porque pensamento impuro, irmão, nós temos todos os dias, ok? Pecar, infelizmente, a gente tem que pedir misericórdia de Deus, nós vamos pecar todos os dias. A questão é colocar esses pensamentos em prática. E é isso que Jesus está falando, né? O que sair de você, o que sai, suas atitudes, o seu mover, as suas palavras, a sua ação. Isso que sair de você, sim, pode te condenar. Não o que entrar. O que entrar vai direto pelo estômago. Agora, o que sai de você, sai do coração. Jesus deixou bem claro isso. E depois ele explica exatamente isso aos apóstolos. E ele diz aqui, mais para frente, no versículo 21 e 22,
ele diz, 20 até o 23, vamos ler de novo. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois o interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, tudo... você já percebeu que aqui Jesus, ele coloca a nossa verdadeira natureza em prova? Ele mostra o que nós somos, tá? Nós somos impuros, homens impuros de impuros lábios. A gente é necessitado da glória de Deus. A gente realmente necessita da glória de Deus. Porque qualquer um de vocês que estão me assistindo, qualquer um de vocês que estão me assistindo agora, se você disser que do seu coração nunca saiu maus pensamentos, imoralidades, roubos, homicídios, alguma coisa dessa, tá? Homicídios, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, você já está pecando porque você está mentindo. Algumas ou várias dessas coisas já atingiu seu coração. Daniel, eu nunca tive esse pensamento de homicídio. Assiste Cidade Alerta, para ver se você não tem vontade de matar aquele bandido cruel, né? Adultério. O que Jesus define como adultério, irmão? Adultério no Antigo Testamento precisava de 2 testemunhas, aliás, de 3 testemunhas, se eu não me engano, de 2 a 3, para confirmar um adultério. Hoje, o adultério, só de você pensar na outra pessoa com desejo, já é adultério. Então, assim, Jesus, a nova aliança não é mais tranquila que a antiga, não, irmãos. Hoje o coração, e Jesus deixa bem claro aqui. Então, mostra aqui, nessa questão, é que nós, assim, o lavar a mão é um ato bom, é um ato saudável, de higiene, Deus colocou, mas muito mais que isso, a gente precisa sempre se lavar no Cordeiro de Deus. Sempre pedindo perdão dos nossos pecados. Porque o que sai de nós, irmãos, na grande maioria, é impuro, né? E a gente precisa sempre pedir o perdão de Deus, Senhor, perdoa. De coisas que eu nem consegui entender que era pecado, mas, Senhor, se eu pequei, me perdoa, me perdoa. Deixa eu dar uma paradinha aqui de falar. Deixa eu ler o que vocês escreveram. Aí a Cícera tá, Pastor Margarida. Amém, pastor, obrigado. A Andréia também tá. E no YouTube tá o Josué, tá o Igor, tá o Marcos, a Vanessa. Tem 8 pessoas assistindo. Paz, a Madalena, a Priscila, paz, a Davina, paz a todos, tá, gente? Então a gente precisa, vai dando um gostei aí, vai convidando a galera aí para... a Vanessa diz verdade, somos pecadores todos os tempos. É verdade, a gente tem que lutar, é uma luta, né? É uma luta, irmãos. Jesus, ele coloca isso porque o nosso coração, a natureza humana depois da queda, é uma natureza caída, né? É uma natureza má. Quando a gente tem Jesus, a gente sai da rebelião, que a gente fazia parte do inimigo, parte da rebelião, e agora a gente está vivendo uma novidade de vida. E agora a nossa luta é contra esses 3 versículos, 20, 21, 22, sobre essas coisas que a gente vai lutar para não ter inveja, a gente vai lutar. É uma luta, tá? É uma luta, não é fácil, e nós temos que pedir perdão para Deus quando esses sentimentos vierem ao nosso coração, porque eles vêm, tá? Eles vêm e a gente tem que carecer da misericórdia de Deus para que a gente esteja crescendo aí na graça. Amém? A gente precisa realmente, tá? Ainda mais em momentos como esse aqui, a gente está vivendo um momento, um grande vale, né? Que é essa quarentena. Às vezes vem sentimentos de raiva, vem sentimentos de desespero, vem sentimentos de duvidar de Deus, duvidar da soberania dele, vem, não minta, vem.
E nessas horas a gente tem que pedir perdão para Deus, falar: Senhor, não deixa com que, sabe, o meu coração me engane. Senhor, me ajuda. Me ajuda, tá, Senhor? Me ajuda, que eu preciso muito de Ti. Preciso muito, muito mesmo. Amém? Vamos continuar então? Vamos continuar aqui. Vamos para a palavra. Uma mulher sírio-fenícia demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom, numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Vou até destacar aqui, irmãos. Vou colocar um destaquezinho bonitinho. Vamos ver. Aí, tá destacado? Tá destacado. Peraí. Aí, destaque. Né? Voltando. Ela foi para casa e quando encontrou sua filha deitada na cama, o demônio já a deixara. É muito interessante aqui, ó, né? Jesus, nesse momento, o que ele quer fazer, né? Ele vê uma mulher que não era, ela era uma sírio-fenícia, ou seja, Jesus ele veio da transição aqui. Jesus ele veio, irmãos, para o povo de Israel. Ele veio para proclamar a nova aliança para o povo de Israel. Acontece que a fama dele, que ele estava curando, né, era um mover fantástico, estava mostrando, ele estava em Tiro e Sidom, e aí estavam todos correndo atrás dele, multidões. A gente já está lendo, que Marcos mostra muito isso, né? E ele, no versículo, ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo sua presença, né? Jesus, ele realmente queria às vezes alguns momentos e não só isso, né? Ele queria, como eu já disse, irmãos, em outras mensagens, o principal de Jesus era proclamar as boas novas, tá? Ele queria proclamar as boas novas. E às vezes ele precisava, aliás, a gente só consegue falar, eu que sou professor, eu sei disso. Eu só consigo falar num lugar onde eu tenho a atenção e o silêncio, né? Mas era tão irresistível ir ao encontro de Jesus que as multidões iam mesmo assim, né? E de fato, capítulo 20, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, irmãos, a gente já viu isso, a gente já percebeu com a mulher do fluxo de sangue, a gente já veio percebendo em algumas passagens aqui de Marcos que as pessoas pediam para tocar na orla da veste de Jesus, ou seja, na parte de baixo. Vocês têm que lembrar que o vestido era uma túnica, né? Então a túnica é uma saia embaixo, meio que um macacão, todo mundo já sabe que é uma túnica. Então eles pediam para tocar na orla para ser curado. E esse tocar na orla, você tem que se ajoelhar. E se ajoelhar é ser submisso a Jesus como a sua verdadeira cura. Amém? Muito bem. E ela já fez isso. Ela veio e lançou-se aos seus pés em sinal de humilhação. Tá? Ela se prostrou. Ela sabia com quem que ela estava falando, com quem que ela iria pedir. Ela estava pedindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ela podia não ser do povo judeu, mas ela sabia que ali era o mestre que estava, né? A mulher era grega, sírio-fenícia de origem,
ou seja, morava ali na Fenícia, não era da parte de Israel, e rogava a Jesus que a expulsasse a filha do demônio. E aí Jesus disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Ou seja, esses primeiros filhos no banquete que Deus preparou, ele primeiro deixou o grande banquete para o povo de Israel. Né? Então ele falou: eu venho primeiro para que o meu povo, o povo de Israel, o povo se farte. Né? E não é correto eu tirar o pão agora. Quem é o pão? O pão da vida, que é Jesus. Os pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, as pessoas que não seriam alcançadas, as criaturas. Irmãos, é uma coisa muito, muito séria isso, né? Ele está falando isso em parábolas, porque Jesus falava em parábolas para quem não eram os discípulos. Ele está colocando assim: eu vim para Israel, eu não vim para os outros povos. A minha aliança, tudo bem, ela vai se ampliar depois com os gentios, com Paulo, mas naquele momento Jesus estava cuidando do povo de Israel, ok? Ele não estava, o seu foco não era cuidar dos outros povos, e sim o povo da onde ele veio, da linhagem de Davi, amém? É o leão de Judá, da tribo de Judá. E lançava os cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem migalhas das crianças. Ou seja, ela admitiu que ela não fazia parte. Aqui nós vemos a humildade de se ajoelhar, a humildade de reconhecer que ela não fazia parte do plano, do primeiro plano de salvação, que era para o povo de Israel, mas ela sabia que com quem ela estava falando, que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ela entendeu a parábola. Irmãos, os discípulos não entendiam, ela entendeu a parábola, porque naquele momento Deus se fez entender. Né? O Espírito Santo, né, ali, o Espírito de Deus estava ali naquele lugar e ela conseguiu entender. E ela pediu: olha, eu sei que eu não sou o povo para que o Senhor veio, mas eu tenho uma necessidade. Eu sei que o Senhor é o Rei do Universo. O Senhor fez todas as coisas. E por mais que eu esteja fora dos planos, Senhor, tenha misericórdia de mim. E olha como nosso Senhor é misericordioso com todos aqueles que não negam que Ele é o Salvador. É isso que é interessante. Ele diz assim no versículo 28, aliás, no versículo 29, então ele lhe diz: por causa desta resposta, por causa da resposta dela, por causa do que ela falou, do que ela admitiu, da profunda sabedoria, humildade e submissão, ele diz: o demônio pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Tremendo, né, irmãos? Tremendo. Que nós tenhamos a humildade e a inteligência dessa mulher cirofenícia. Ela sabia o reino espiritual, ela sabia que a filha dela estava possuída por demônio. Ela sabia que só Deus para tirar aquele demônio da vida dela, e ela se prostrou e ela entendeu os desígnios de Deus para a humanidade. E ela entendeu que ela não fazia parte do povo da promessa, mas ela fazia parte da criação de Deus. E ela se submeteu como criatura ao Criador. E a fé da criatura no Criador fez a sua filha ser liberta. A gente precisa ter essa fé, irmão. A gente precisa ter essa fé. Versículo 30, ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Vou parar mais um pouquinho. Né? A Vânia chegou, a Vânia, paz, Vânia, a esposa do Arnaldo. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Né? Temos aqui 6 pessoas pelo Facebook. Eu sei que a Andréia, a Sandra, o pastor chegou também a ver. O pastor está pelo Facebook, né, pastor? E eu estou no YouTube também, pastor. Gente, só tenho 2 likes aqui, hein? Pô, aperta o like aí, aperta o joinha, né? Escreve alguma coisa aí, me ajuda a dar um engajamento. A Esther, nossa, hoje tenho visita internacional. Tá desde o começo, Esther? Que bom. Que bom, a Esther acabou. Estou aqui também, é bom. Gente, vamos lá?
Que bom, Esther, que você está aqui. Vocês viram que eu postei, olha, tem um vídeo muito bonito no YouTube da igreja e no Facebook da igreja, da Esther, do pastor, todo mundo cantando aquela música, né? Descansarei, né? Descansarei, pois sei que és Deus, né? Irmãos, sabe? Compartilha, irmão. Coisa da igreja. Deixa eu comentar uma coisa aqui, irmãos. A gente tem que compartilhar as coisas da igreja, tá? A gente tem que mostrar, falar, olha, se você não está tendo um alimento espiritual, olha, minha igreja está dando, tem o meu pastor passando, vocês querem? Tem os pastores passando os ensinamentos diariamente pelo WhatsApp, tem o irmão também fazendo uma quarentena com Deus, a gente precisa. A Esté está falando, né? Graças a Deus pela tecnologia por estar perto dos irmãos, exatamente, né? A tecnologia está aqui para isso. Glória a Deus por isso. Bom, gente, vamos acabar aqui. Não acabou, não. Agora a gente vai entrar para um dos últimos versículos do capítulo 7 de Marcos. Muito obrigado, irmãos, por estarem aqui. Mesmo que tivesse ninguém, eu ia estar falando sozinho. Eu sei que depois um ou outro ia olhar, né? E Deus sabe do nosso esforço, né? Eu faço isso com muito carinho para vocês, irmãos. Faço com muito carinho mesmo. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Muito que bem. Vamos lá. A cura de um surdo e gago. A seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou a Sidão até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até surdo ouvir e mudo falar. Irmãos, esse milagre aqui da cura de um surdo e gago, ele tinha a surdez e ele falava muito mal. É uma característica do surdo mudo, né? Suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele, e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. A gente às vezes fica meio confuso, né? Desses atos que Jesus fazia. Ele fez uma lama e colocou, a gente vai ver depois, colocou nos olhos do cego, mandou lavar no tanque de Siloé. Dessa vez Jesus fez uma outra coisa. Ele poderia muito bem ter feito, só falado, escuta, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu creio que aqui ele voltou os olhos para o céu, né? Ele cuspiu, depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, levou longe da multidão. Irmãos, essa parte aqui, o interessante, longe da multidão, significa que ele não queria mostrar o que ele estava fazendo ali, às vezes nem provavelmente para fugir de algum escândalo, né? As pessoas acharem que ele fez escandaloso. Em seguida ele cuspiu e tocou na língua do homem. Então deve ter sido com as mãos, né? Tocou na língua assim, com o cuspe dele, tocou, ou seja, a gente entra naquela mesma questão que Jesus, quando a mulher tocou do fluxo de sangue, tocou nas vestes, saiu virtude dele. Ele queria mostrar disso, que dele, ele tinha acabado de falar lá atrás, nos primeiros capítulos, estava falando que o que sai do homem é impuro, mas o que sai de Deus é puro. Então aquele cuspe era virtude, né? Então você pode fazer essa seguinte colocação, tá? Que ele pegou e tocou, ele fez um ato, né? Um ato de cura aqui, um ato de fé.
e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá. Ele disse Efatá, que significa abra-se. Então ele está mostrando aqui, irmãos, ele olha para o céu assim. Deixa eu falar, existe um povo que diz que Jesus e Deus e o Espírito Santo é um só, que são os unicistas. Você percebe que aqui ele voltou os olhos para o céu, ou seja, ele estava em conexão com Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ou seja, a Trindade que a gente vê de novo, a Trindade em concordância, tá? Ele recebeu, ele olhou para o céu, entrou em concordância, a Trindade entrou em concordância e a Trindade falou, Efatá, né? Você vê aqui Jesus não só como homem, mas totalmente divino e totalmente humano. Ele significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, que ele colocou o dedo, certo? Nos ouvidos e cuspiu e colocou na língua. Não sei se foi... Cuspiu e tocou na língua do homem. Não sei se foi na mão, cuspiu, colocou os dedos, depois com o cuspe tocou, né? Para dizer a saída da virtude. A gente pode, eu creio que seja uma das explicações essa, né? Que dele sai tudo virtude. Jesus ordenou para que não contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. É interessante isso, né? Jesus ordenou que não contassem a ninguém. Contanto, quanto mais eles proibiam, mais eles o falavam. Essa era uma tática que Jesus fazia, né? Olha, não precisa ficar falando o que eu faço. Eu fiz por você e tá bom, não precisa falar, né? Sabe, eu te ordeno, olha, não fale. Mas é tão... Gente, imagina alguém que não sabia falar, que não ouvia, não falava, agora está ouvindo e falando. Como é que ele vai guardar esse segredo, né? Vai falar, não, o Senhor, o mestre que conseguiu fazer isso por mim, né? O mestre. Ele veio, tocou nos dedos, saiu virtude dele, saiu virtude do cuspe dele, ali saía a cura, né? O cuspe dele também curou um cego, ou seja, a água, a gente pode entender que o cuspe é a água, né? E ele é a água viva, né? Também esse cuspe a gente pode levar como água viva que é Jesus. E o povo dizia maravilhado, ele faz tudo muito bem, ele faz até surdo ouvir e mudo falar. Ele também, a gente já viu em alguns momentos, que ele dizia o seguinte, eu não quero que vocês espalhem, porque na verdade as pessoas estavam, uma grande multidão, só seguindo ele por causa das cores dos milagres, nós vamos ver isso mais adiante. Mas a questão é que ele na verdade, ele queria, o principal objetivo de Jesus era levar a palavra. A cura, os milagres eram sinais de que ele era o Messias. Mas o principal eram as boas novas, era o Evangelho, eram as boas novas de salvação, que o Messias havia chegado. É isso que a gente precisa entender. O foco principal de Jesus é isso, tá? E assim, tem igrejas que falam que essa questão de cuspir, né, é um ato profético. A gente pode colocar também o que sai de Deus é puro, é totalmente puro. E o que sai dele é água viva, é água que cura, é água que abençoa. O que sai dele é só virtude, né? Jesus também queria mostrar isso, que o que saía dele era virtude, ao contrário do que saía do homem, né? Então, quando a gente é batizado, o velho homem morre das coisas que saem puras e começamos a sair coisas puras. Temos tentação? Temos que lutar? Temos. Mas nós já fazemos parte de um reino onde as coisas puras saem. Nosso coração é transformado. O Espírito Santo habita no nosso coração. Então as coisas puras saem. A gente ainda vacila porque ainda não chegou o momento de ser glorificado por Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, se alguém tiver.
A Esther falou que gostou. Paz, irmão abençoado. Nilza, glória a Deus, amém. Gostou de entender essa simbologia realmente, né, Esther? É uma simbologia. Jesus aqui fez um ato simbólico, né? Se a gente pegar o capítulo de Marcos desde o início, a gente vai perceber isso. Ele está falando do que sai do homem. E ele vai e nessa passagem coloca essa questão de cuspir, né? Então está mostrando essa saída. Pode ter outra, né? Aí, aleluia, aleluia, nosso Deus é poderoso, a Cícera, né? Então, irmãos, eu creio que essa seja uma verdadeira simbologia, né? Mas Deus, ele está para curar, ele faz as coisas... Também tem aquela passagem que diz, né? Que ele faz as coisas loucas, né? Para superar as coisas que as pessoas não conseguem entender. O agir de Deus às vezes é meio louco, mas o que sai dele é virtude, tá? A gente também tem que entender essa questão. Ele podia só falar para a pessoa efatá e abria-se tudo, mas a gente tem que entender que ele é Deus e o que sai dele é virtude. Tanto quando ele cospe na lama, a gente vai entender, se a gente for olhar, quando ele cospe naquele faz um lodo, ou seja, nós somos do barro. E aí nós precisamos da vida de Deus, né? É maravilhoso entender isso, né? Porque que aquilo, o barro, ou seja, o humano, mas o toque de Deus traz a vida e deu vida aos olhos daquele cego no tanque de Siloé, quando ele lavou, ou seja, o barro que somos nós, mas a virtude de Deus e depois da purificação das águas, isso é tremendo, né, irmãos? Isso é tremendo, entender essas simbologias, né? E a gente vai saber de todos os mistérios de Deus totalmente o dia que a gente estiver com Ele face a face. Amém, irmãos? Oremos por este mundo, oremos pelo Brasil, oremos pela irmã Esther que está no Canadá, que ainda lá está no inverno e o corona é mais forte lá. Oremos para que nossos governantes façam certo, oremos para que não haja vaidade entre os governantes, eles não usem isso como manobra, mas que eles olhem para o povo. Amém? Peçamos a Deus que Ele nos enche com a Tua graça, peçamos a Deus que este vento passe logo e que nós entremos em oração, irmãos. Orem por nós, orem pelo pastor Margarido, olhem pelo pastor Trajai, olhem por todos os irmãos que têm uma idade avançada, que precisam do cuidado de Deus maior nesse momento de peste, né, do vírus, e que Deus nos proteja e nos cubra com o seu manto, com o seu sangue. Amém? Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui às 8 horas lendo Marcos capítulo 8. Vocês estão percebendo que eu estou acelerando agora porque talvez depois de eu ler o capítulo todo de Marcos, talvez eu já entre com trechos da Bíblia diferenciados. A gente vai pegar um trecho e vai examinar as Escrituras. Mas o meu compromisso que eu coloquei no meu coração para Deus, a gente entender o Evangelho de Marcos. Eu espero que você, como eu, esteja entendendo melhor as Escrituras, irmãos. Quando a gente entende as Escrituras, nada nos abate. Tá bom? Irmãos, vamos orar? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta live, por este momento, Pai, de estudo. Que o Senhor esteja, Pai, iluminando os nossos caminhos, a nossa vida, Senhor, que nós estejamos vivendo em novidade de vida para a Tua honra, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, abençoa, Pai, a todos os irmãos da Antioquia e todos os irmãos que estão assistindo, Pai, esta live. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, guarda a casa deles, guarda a vida deles, guarde todas, Pai, guarde todos, ó Pai, desse terrível mal, Senhor. Que o emprego deles estejam, Pai, mantidos, que eles tenham fartura em seu lar e que, ó Pai, este vento passe na vida deles, ó Pai, sem maiores prejuízos. Mas, Senhor,
Se for da sua vontade que passamos necessidade, Senhor, seja feita antes a tua vontade, Senhor. O Senhor é soberano em nossas vidas. Por isso nós nos entregamos aqui agora, Senhor, em oração. Obrigado por essa palavra. Obrigado, ó Pai, por nos mostrar que do Senhor só sai virtude, por mais que de nós saia impureza. Tira de nós, ó Pai, toda hipocrisia e que nós estejamos, ó Pai, cada vez mais e mais, Pai, firmes na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, fiquem com Deus. Tenham um bom fim de segunda-feira. Amanhã às 20 horas a gente se vê, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente esta segunda e amanhã, para quem for trabalhar, um dia abençoado de trabalho. Quem for estudar, um dia abençoado de estudo. E para quem for orar, um dia abençoado orando. Amém? Fique com Deus, fiquem na paz do Senhor.